confiamos em Ti. Tudo no Seu tempo e na Tua glória. Assim nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos da noite. Temos agora a exposição da palavra com o nosso irmão Bruno. Bom dia, irmãos. Bom dia. Não sei se eu estou com frio ou se eu estou nervoso. Gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 11, verso 36, mas nós vamos ler do 33 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, se vocês quiserem curvar a cabeça, fazer uma oração, faça uma oração, peça que Deus fale ao seu coração, que somente a palavra dele penetre em seu coração. Senhor, Pai, a quem eu devo toda a minha vida, a quem eu devo toda a minha força, eu me coloco diante do Senhor, sabendo que nada sou se não for pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Eu oro sabendo que a Tua palavra ela é muito mais eficaz do que a minha voz, eu sou apenas uma voz. Eu oro por saber que o Senhor é o autor da salvação, o Senhor é quem transforma homens, o Senhor é quem transforma corações. Essa igreja não é minha, Senhor, essa igreja é Tua, eles são Teus, cada um pertence a Ti. E o Senhor é aquele que conhece cada coração que está aqui. Eu oro para que a Tua palavra seja, Senhor, como uma espada de dois gumes ao coração de Seus filhos e ao meu. Oro para que somente o Senhor seja louvado nesta manhã. Que toda glória, todo louvor se derrame a Ti, Deus. Nós nada somos se não for pela Tua graça sobre nossas vidas. Então nós queremos render a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E que a exposição da Tua palavra, Senhor, seja um meio para que pessoas possam serem encontradas por Ti. Eu oro no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Meus irmãos, eu estou encarregado aqui de falar sobre só lhe deu glória, somente a Deus a glória. E todos nós adoramos algo. Ou você adora Deus, ou você adora outra coisa, ou você adora a si mesmo, ou você adora qualquer outra coisa. Eu quero brevemente aqui trazer 3 razões porque Deus deve ser glorificado, Deus deve ser honrado e amado. E eu quero me ater aqui ao verso 36 de Romanos, onde nós lemos. Eu quero trazer 3 razões, e as 3 ações, se você é daqueles que gosta de anotar, são: porque dele são todas as coisas, porque nele todas as coisas são, e para ele são todas as coisas. A minha oração é para que aqueles que não são cristãos, para aqueles que não conhecem a Cristo aqui, tenham seus olhos abertos pelo Espírito de Deus e que possam reconhecer nessas razões suficientes para louvarem ao Senhor. Mas se você já é um cristão, eu também oro para que você possa ser encorajado por essa glória, ao ver o nosso Deus, para que você continue ainda mais amante dessa glória de nosso Deus. Então vamos à primeira razão: porque dele são todas as coisas.
todas as coisas são de Deus. Mas por quê? Como nós reconhecemos que algo de fato pertence a alguém? Hoje pela manhã nós trouxemos alguns argumentos científicos a respeito da palavra, mas eu queria trazer a lógica para comprovar que de fato algo pertence a alguém. Semana passada nós meditamos sobre o livro de Jonas, e no livro de Jonas, no capítulo 2, no verso 9, diz assim: do Senhor vem a salvação. Quando Jonas diz isso, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós percebemos que a salvação ela não pode vir de outro meio senão do Senhor. Logicamente, o que Jonas quer nos mostrar é que o Senhor é o autor da salvação, pois a salvação vem dele. Logo, se ele é o autor, a salvação lhe pertence. Homens não podem se salvar sozinhos, a menos que o Senhor lhes salve. Pessoas não podem escapar do juízo de Deus que virá, a menos que o Senhor lhes salve. Homens não podem se salvar com boas obras, a menos que o Senhor lhes salve. Pois Deus é o autor de toda a salvação. Apocalipse, no capítulo 7, verso 10, diz que a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Mas ainda existem outros meios, e eu quero destrinchar um pouquinho a respeito disso, que podem nos ajudar quando algo de fato pertence a alguém. Eu quero continuar nessa questão de autoria, e eu chamaria esse primeiro nível de causa e relação. Para algo pertencer logicamente a alguém, deve haver uma relação necessária entre o objeto e a pessoa, ou a pessoa e a pessoa. E para exemplificar isso, quando eu digo João é filho de Maria, quem fez João? Maria. Logo, João é filho de Maria. O vínculo lógico aqui é a autoria. Quem cria algo é logicamente o seu autor. E se é necessário que haja uma causa, uma relação, nós podemos ver a partir do primeiro capítulo da Bíblia, que Gênesis nos responde, Salmo 148 também nos responde, Salmos 29, que lemos hoje, também nos responde a quem toda a criação pertence. Salmo 148, que foi um salmo que lemos aqui semana passada, também diz: louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Mas Gênesis também nos responde a quem toda a criação pertence. Gênesis 1, Deus cria céus e terra. Gênesis 3, a partir do verso 3 e 4, Deus cria a luz. A partir do verso 6 e 7, Deus faz a separação das águas. A partir do verso 9 e 11, Deus faz a terra seca e a vegetação. A partir do verso 14, 16 e 18, Deus cria astros e estrelas. A partir do verso 20 e 21, Deus cria seres aquáticos, Deus cria aves. A partir do verso 24 e 25, Deus cria animais terrestres. A partir do verso 26 e 27, Deus cria o homem. Meus irmãos, a quem nós pertencemos, a quem tudo pertence. Tudo pertence ao nosso Deus. O Senhor é a própria causa e relação de tudo que se criou. Gênesis 1, Salmo 148 e absolutamente toda a Escritura são uma resposta a qualquer dúvida de quem toda a criação pertence. Ela pertence a Deus. Deus esse que fez todas as coisas conforme a sua vontade e o seu querer. Esse Deus não é o autor apenas da salvação, que vimos agora em Jonas, mas de toda a criação. Homens tentarão diminuir essa verdade, levantando teorias e até mesmo diminuindo as Escrituras. Mas em tudo, absolutamente em tudo que se pode ver, se é necessário que haja um autor, encontraremos em Deus essa autoria. A criação de todas as coisas pertence a Deus, pois Ele as criou. Mas há um segundo nível que eu gostaria de chamar de identidade ou até dependência, que pode comprovar de fato se algo pertence a alguém. O primeiro é a autoria, o segundo nós chamaríamos de identidade e dependência. Algo pertence a alguém quando a identidade ou a existência da coisa depende daquela pessoa. Há uma discussão
E é uma discussão que nós, os homens aqui, estávamos conversando na última reunião de homens que tivemos, de quem seja o autor da carta de Hebreus. Alguns argumentam que é Apolo, outros dão crédito a Paulo. E um dos argumentos que as pessoas trazem, que a carta foi escrita por Paulo, é por conta de outras cartas que o apóstolo escreveu. Há semelhanças ali, há coisas que se conversam ali. A escrita lembra que foi Paulo que escreveu. Quando digo, por exemplo, esse estilo de escrita pertence a Paulo, aqui o pertencimento é reconhecido por esses traços distintivos. A forma, o modo, o estilo só existem por causa do sujeito que é Paulo. E se constatarmos que algo pertence a alguém por meio de identidade e dependência, nós podemos olhar também para o Salmos 19. O Salmos 19 diz assim, a respeito da glória de Deus dos céus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há uma linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. A criação tem em si mesma a identidade de nosso Deus. O verso 3 diz que não há palavras e deles não se ouve som, mas mesmo assim, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Os céus não falam, mas eles proclamam a glória de Deus. Ao olhar para os céus, nós sabemos que há um Deus que o criou. O que é isso? É um mundo natural, demonstrando que ele depende de Deus e que ele só pode existir, ele só é possível de existir por causa do nosso Deus. Mesmo que os céus não digam uma só palavra, ou que as árvores não cantem, mesmo que peixes não falem, ou que pássaros não recitem uma bela poesia, todos esses declaram que pertencem a Deus por meio de sua existência, pois eles proclamam em si a glória desse Deus. Se ele é a origem, meio e fim de todas as coisas, é impossível que todas as coisas não pertençam a ele. O verso que lemos de Romanos 36 não se contradiz, mas afirma porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Nosso Deus, o Deus que cremos, é o autor de todas as coisas, e diante disso não há orgulho humano que prevaleça. Pense no homem mais rico que você conhece. Pense num homem cheio de bens. Esse homem, ele pode ser o Elon Musk, pode ser um jogador de futebol famoso. Esse homem, ele é apenas um mordomo. Porque tudo que ele tem, a fortuna dele não é dele. Ela pertence a Deus. Assim como nós, tudo que temos pertence ao nosso Deus, pois ele nos criou. Se Deus é o autor da vida e da criação e tudo mais que existe, somente ele merece honra e glória pelos seus feitos. Então, o primeiro motivo é esse, porque dele são todas as coisas, a ele a glória. Você tem um motivo suficiente aqui para dar somente a Deus louvor e glória, porque dele são todas as coisas. Mas a segunda razão é porque por meio dele todas as coisas são. E eis aqui mais uma ótima razão para dar glórias a Deus. Por meio dele todas as coisas são. Se Deus é a origem de tudo que se criou, tudo que foi criado deve passar por ele. O sustento do universo está em suas mãos, assim também como o nosso coração é sustentado por esse Deus, porque assim como o universo é criado por esse Deus, o nosso coração também é criado por ele. Fora de Deus não há existência, não há vida. Perceba o seguinte, que quando Deus começa a obra da regeneração no crente, quando ela acontece no crente, o que Deus faz é colocá-lo em Cristo.
o crente passa de um estado de morte para um estado de vida. Em outras palavras, o homem que foi criado por ele, mas estava fora dele, passa a ter vida novamente nele. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Efésios e veja, verso 1, ele vos deu a vida, estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados. Agora veja o verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela sua grande caridade com que nos amou, mesmo quando estáveis mortos pelos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que Deus faz aqui, Deus tira o homem da morte e o insere em Cristo para que ele tenha vida novamente. Veja o capítulo 1 de Colossenses, no verso 13 e o verso 16. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Veja o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus resgata seu povo e coloca de volta nele. Veja, Deus tira esses homens, Deus tira essas mulheres de um reino de trevas e os coloca em seu reino, no reino de seu Filho amado, de onde vem a origem de todas as coisas. Deus os coloca de volta nele. Algum desses poderia dizer, eu mesmo me salvei? Você poderia dizer, eu mesmo me salvei? Não. Há algo que possa olhar para si e não perceber que foi concebido ou agraciado por esse Deus. Por acaso alguém ou qualquer outra criação pode dizer que sempre foi suficiente em si mesmo e nunca precisou de nada para existir? Será que existe algo que se sustenta sem que de nada precise? Meus irmãos, nós somos frutos de graça e dádiva. Frutos de graça e dádiva desse Deus, criados por Ele e também sustentados por Ele, somos salvos por Ele. Da mesma maneira que o Senhor olha para o mundo e pode dizer, é meu, nós podemos dizer que pertencemos a Ele. E quanta segurança há nessa afirmação. Nós fomos salvos e colocados em seu reino. E não há nada que possa nos tirar dessa fortaleza que é o nosso Deus. Somos dele, estamos em suas mãos e não há nada que possa nos separar desse amor. A graça de Deus é tão profunda que não há inferno que ela não chegue. Do nosso inferno ela nos salvou. Deus nos tirou do reino de trevas e nos colocou de volta nele. Ele é capaz de resgatar perdidos e transplantar corações de pedra em corações de carne, para que voltem a viver nele. Eis uma segunda razão, nele tudo existe, dele tudo depende. A ele seja a glória. A terceira e última razão é porque para ele são todas as coisas. Você já se perguntou por que Deus cria todas as coisas para si? E talvez a primeira resposta que viria em sua mente é, mas que Deus carente é esse? Por que Ele cria todas as coisas para si? Será que Ele tem falta de algo? Será que Ele tem falta de amor? Quão corrompido nós somos a ponto de achar que Deus precisa de algo para preenchê-lo. Deus não precisa de nada para preenchê-lo. Se ele fosse alguém com necessidades, logo ele não seria Deus. Mas veja, por que então Deus cria o mundo? Porque Deus cria tudo para si, se não tem falta de nada. A verdade é que esse Deus trino sempre foi completo em si mesmo. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Deus amava. Mas quem Deus amava? Deus amava a si mesmo. Mas você talvez diga, isso é muito egocêntrico. Não, não é egocêntrico quando se trata de Deus. Veja, se Ele é o maior bem,
Se ele é o maior ser que existe, se ele é o criador de todas as coisas, se nele tudo existe, sem seu caráter não há uma única razão de apontamento, se ele é santo, se ele é incorruptível, se ele sustenta todas as coisas, se ele tem poder e majestade, se ele é soberano sobre tudo, no que mais ele poderia se deleitar, se não nele mesmo? Qualquer coisa fora de Deus é idolatria. Ele é a melhor coisa que há. E por isso, Deus é o maior interessado em sua própria glória. Mas talvez você ainda se pergunte, quem Deus amava? Deus Pai amava o Filho amava o Pai, o Espírito amava o Pai e o Pai amava o Espírito, o Filho amava o Espírito que amava o Filho. Todos se amavam a si mesmo e eram completos em si mesmo. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, eu quero ler alguns versículos com vocês que mostram essa relação que Jesus tinha com o Pai. Eu vou ler alguns versículos, do 1 ao 5, 10, 22 e 24. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Veja, eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e nele sou glorificado. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Nosso Deus não tem falta de nada, e quando cria para si todas as coisas, não cria por falta, mas por transbordamento. O mundo não foi criado por Deus porque ele era alguém carente sozinho, mas porque o nosso Deus transborda amor. O mundo é criado porque esse amor transborda, esse Deus que o tempo todo se doa, nessa relação que ele tem consigo mesmo, e transborda de amor e faz com que esse amor seja evidenciado através da criação de todas as coisas. Essa semana a Isabela disse assim que quando nós tivermos filhos, nossos filhos serão fruto de nosso amor. Um casal não diz assim para o outro: meu bem, hoje estamos vazios, vamos ter filhos. Não, filhos são fruto de um amor que não se contém e transbordam. Eles se amam tanto que transbordam esse amor. Quando lemos que todas as coisas são para Deus, isso acontece porque somente nele tudo tem sentido. E ao criar o homem, ele dá ao homem ele mesmo, para que o homem pudesse ser contente. Ao criar eu e você, meus irmãos, Deus nos dá a si mesmo, pois ele é o nosso maior bem. Nós fomos feitos para Deus, para desfrutarmos a glória desse Deus. Quando o homem foi criado, não foi por falta, mas por transbordamento. Ele é inserido nessa relação para que possa ter alegria plena em Deus. Quando homens glorificam a Deus, estão agindo com o seu propósito de existência. Jesus certa vez disse: eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Ao criar todas as coisas para si, Deus transborda o que é. E o seu desejo é que nós participássemos dessa relação. Uma vida para Deus, assim como Jesus Cristo na terra nos mostrou. Uma vida que glorifica a Deus como nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor e Criador. O professor Franklin Ferreira diz que a glória de Deus
refere-se à majestade e ao brilho que acompanham a revelação da palavra e do poder de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus refere-se à suprema beleza do Deus uno e trino. Meus irmãos, se Deus tem todas as coisas, se Ele sustenta todas as coisas, se Ele faz para Ele todas as coisas, não seria Ele digno de toda glória? Não seria Ele digno de toda honra, de todo louvor? Eis a terceira razão: para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória. Paulo termina Romanos 11 com uma canção de louvor ao nosso Deus. Como Paulo termina Romanos 11? Após trazer a boa notícia do Evangelho, dando ao Senhor toda a glória e todo o louvor. O Evangelho faz com que homens glorifiquem a Deus. Sem a compreensão correta do Evangelho, homens, eles darão glória a qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E por isso, tenha em mente que talvez não seja tão fácil dar glória a Deus quando se vive em um corpo mortal, cheio de pecados como nós, e quando o Evangelho ainda não for algo tão importante para você. Isso só será possível quando o Evangelho for para você tudo. Quando Cristo for para você tudo. Um grande desafio para o cristão é fazer com que a sua doxologia se transforme em ortopraxia. Em outras palavras, que a sua teologia seja prática no dia a dia. Que aquilo que ele crê corresponde àquilo que ele faz. E você se pergunta, então, como eu poderia glorificar a Deus no meu dia a dia? Como posso honrar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez por mim, por sua beleza, por seu amor? Como posso ter na glória de Deus todo o meu prazer, todo o meu amor? E eu queria trazer duas aplicações a respeito disso. A primeira é que homens são cegos. Homens são cegos e a menos que esse Deus os salve, eles jamais darão glórias a Deus. Eu posso ter trazido diversas razões aqui, mas se Deus não abrir o vosso entendimento, vocês jamais darão glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho, a boa notícia, a glória de Deus, Jesus Cristo, todos esses lhe estarão ocultos aos olhos e não será possível que você dê a Deus glória a menos que Ele abra seus olhos. O que abre nossos olhos? O Evangelho, a cruz de Cristo. O Evangelho abre nossos olhos dessa cegueira e faz com que deixemos de lado nossas vaidades, nosso orgulho. E até mesmo esse trabalho ardiloso de Satanás que faz com que homens não deem glória a Deus. O Evangelho é o próprio Deus trabalhando por meio de sua providência para salvar homens pecadores para a sua própria glória. Por isso, busque esse Evangelho. Busque essa preciosa verdade do Evangelho. Peça a Deus o Evangelho. Creia nesse Evangelho para que seus olhos sejam abertos. Mas uma segunda verdade é que além da cegueira, há nos homens um outro problema, e esse problema é cardíaco. Abra sua Bíblia no em Marcos capítulo 7, verso 6. Jesus respondeu: bem, profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Dar glória a Deus também diz respeito ao coração.
É possível dar glória a Deus com o coração longe dele. Veja, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. É possível que nós estejamos em uma vida tão centrada em nós mesmos, em outras coisas, que ao dar glória a Deus, isso sai apenas da boca e não saia do coração. Porque ali no coração já há um outro Deus. E esse Deus talvez seja você mesmo, talvez seja seu trabalho, pode ser que seja sua família, pode ser que seja seus filhos, pode ser que seja sua igreja, pode ser que seja seu pastor. Nós temos essa capacidade de colocar coisas no lugar de Deus o tempo todo. Há diversas formas de colocar ídolos no lugar desse Deus e dar a eles uma glória que não merecem. Mas esse Deus, por acaso, não trabalharia também com corações? Acaso ele não trocaria corações? Ezequiel 36, 26 diz: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Há esperança para aqueles que depositam sua fé em Cristo. Há esperança para aqueles que aceitam as boas notícias desse Evangelho. Nós temos paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, agora nós podemos orar a Ele. E você pode pedir para que Ele me mostre quais têm sido os seus ídolos. Quem tem roubado a glória que deveria ser somente de Deus? Deixe que o Espírito lhe conceda discernimento para lidar com esses falsos deuses. Só assim nós vamos conseguir viver uma vida para a glória desse Deus, com um coração transformado e com os nossos olhos fixos em nosso Senhor. Quer comais, quer bebais, ou fazerem qualquer outra coisa, se lembre, vocês só podem fazer isso por causa de Deus. Se estamos responsáveis por algo, se lembre que isso pertence a Deus, tudo é de Deus. Se estamos vivos é porque somente nele nós temos vida, nós fomos inseridos nele para ter vida. Se estamos fazendo algo, de algum modo, aquilo foi feito para Deus e para a sua glória, então se lembre, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, glória somente a Deus. Amém? Gostaria de fazer uma oração final com vocês. Curvem suas cabeças. Você pode também fazer sua oração neste momento. Orar a Deus e pedir que Ele lhe ajude nessa tarefa, nesse prazer que é dar glórias a Deus. Peça a Ele que abra seus olhos, mas peça para Ele também que trabalhe em seu coração. Ele é muito eficaz. Ele é mais eficaz do que a minha voz. Ele é mais eficaz do que qualquer sabedoria humana. Ele é mais eficaz do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. Ore a esse Deus, peça a Ele o Evangelho, peça que o Evangelho frutifique na sua vida. Peça para que Ele te dê clareza a respeito do Evangelho, do que a cruz significa, do peso da cruz. Peça que Ele abra seus olhos. Pai, damos a Ti toda a glória e toda a honra, por saber que todas as coisas pertencem a Ti, por saber que somente no Senhor temos vida e que todas as coisas foram feitas para Ti, porque o Senhor é o nosso maior bem. Ah, Senhor, nós vivemos uma vida, muitas das vezes, descolada da realidade da Tua palavra, descolada do Teu Evangelho, Senhor. Mas que bom, que graça que é poder ouvir a Tua palavra e sermos lembrados, Senhor, que toda a glória, todo o louvor devem ser dados somente a Ti. Eu oro, Senhor, por saber que o Senhor e o Teu Espírito podem agir em corações, na cegueira do Teu povo. Eu oro porque quando o Senhor trabalha em corações, o Senhor trabalha no olhar do Teu povo. Homens dão glória a Ti. Talvez seja difícil realmente,
Talvez seja difícil, mas não há nada impossível para o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor consegue salvar pecadores. Por mais que miseráveis que eles sejam, o Senhor consegue alcançá-los com graça. E a minha oração é essa: abra os olhos do teu povo para que as nossas vidas sejam uma vida que glorifiquem ao teu nome. Para que possamos reconhecer a tua beleza, a tua santidade e saber que nada temos senão por graça, pelo teu amor e o teu favor que nos alcançou. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.